Olá, dia 8 de março é o Dia da Mulher e hoje vamos falar sobre a importância e o papel da mulher na sociedade, os avanços e os desafios da igualdade de gênero no Brasil. Então não saia daí que o Advocacy começa agora. Pode-se dizer que as mulheres na América Latina têm o que comemorar. A região é considerada uma das que mais avançaram na igualdade de gênero no mundo. Seu índice atual de paridade de gênero cresceu mais do que a média mundial, segundo o Fórum Econômico Mundial. Mesmo assim, a igualdade só seria alcançada na região em 74 anos, mantendo esse ritmo de avanços. Para falar sobre o assunto, eu recebo a psicóloga e executiva Tárcia Gonzalez, que foi presidente por 4 anos consecutivos do Conselho de Administração da Transpes, que é reconhecida nacionalmente pelo prêmio Você S.A., das melhores empresas para se trabalhar nos anos 2014, 2015 e 2016. Também a advogada, palestrante e procuradora municipal em Ribeirão das Neves, Johnny Tavares. Ela que é fundadora e CEO do Jurídico Feminino, a primeira comunidade de advogadas de várias áreas reunidas que atuam em Belo Horizonte e região por acreditar na competência e garra da mulher advogada. Então, apresentados, muito obrigado, Tássia, por estar aqui conosco, nesse programa especial da mulher. Eu que agradeço. A presença de estar aqui na Rede Super pela primeira vez me deixa muito honrada. E eu quero poder compartilhar com você um pouquinho do conhecimento que eu adquiri nos últimos 30 anos de carreira. Trazer para você a vontade de empreender, de acreditar em você, mulher brasileira. Nós precisamos de todas vocês com um olhar diferente, com a mudança de mindset, querendo realmente investir no nosso Brasil. Johnny, obrigado também pela sua presença aqui conosco. Já estávamos namorando a sua participação aqui há um tempo, né? É verdade, é verdade. O prazer é todo meu. É uma honra estar sentada aqui para poder conversar com vocês um pouquinho. Eu que sou espectadora, que estou lá do outro lado assistindo desde que o programa começou. Gosto muito, aprendi demais com vários programas de vários assuntos diferentes. Para mim é uma honra estar aqui para compartilhar um pouquinho dos nossos saberes, bater esse papo. É uma felicidade. Vamos aprender muito com essas mulheres aqui, porque elas têm uma trajetória assim, tanto pessoal como profissional, mães, mulheres, né, profissionais e atuantes na sociedade, que eu tenho certeza que vai ser muito bom a gente falar sobre isso aqui para conversar sobre o Dia da Mulher, a importância da mulher. Com isso, eu quero perguntar para vocês o seguinte, toda uma discussão sobre direito da mulher, movimentos femininos, quando que começou isso, hein, de falar dos direitos da mulher? Isso não sempre foi reconhecido? Não. Infelizmente, não. Nós temos... Hoje, a mulher tem um lugar já no mercado de trabalho, tem uma posição já reconhecida na sociedade, mas até muito pouco tempo atrás, a gente está falando do início do século XX, a mulher não tinha direitos. A mulher era obrigada a se sujeitar ao pai e depois ao marido. Ela não tinha direito à propriedade, ela não poderia trabalhar fora de casa. E o Dia Internacional da Mulher, ele foi instituído justamente para a gente lembrar dessa luta, porque foi a história das mulheres que trabalharam na fábrica e que a fábrica foi fechada e elas foram queimadas lá dentro, a fábrica incendiou, elas foram queimadas. E isso é para a gente lembrar, pelo menos uma vez por ano, que esses direitos nunca foram totalmente concedidos às mulheres. A gente conquistou o direito a voto agora, em 1928. Então, assim, em 1932. Então, tem muito pouco tempo que as mulheres conquistaram espaço na sociedade. Hoje, as mulheres podem empreender, ser donas do seu próprio negócio, terem as suas propriedades, podem viajar. As mulheres não tinham esses direitos até muito pouco tempo atrás. Pois é, mas isso é uma realidade de mundo, Tássia, assim, na sua visão? A mulher, por que, se a gente considerar isso, não é nato? Homens e mulheres, os dois já nasceram e foram ter os direitos de atuar na sociedade, os papéis, mesmo que distintos, mas iguais também na família. Isso é uma questão de Brasil ou o mundo todo passa por isso ou passou por isso? Eu percebo que isso é uma questão cultural, mas é claro que, de acordo com cada país, isso se desenvolve mais ou menos, né? Então, nós temos nos Estados Unidos um empoderamento da mulher que hoje
todas as mulheres, elas têm os mesmos direitos que os homens, elas fazem as mesmas coisas. Aí a gente vai para a Europa, dependendo da região, são diferentes de acordo com a cultura. A cultura patriarcal, ela ainda é muito forte. E no Brasil, nós ainda temos, vamos dizer assim, ainda estamos muito tempo atrás. Não só nessas questões, mas em outras também, né? Como a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala das empresas, quando a gente fala de governança, quando a gente fala de uma empresa profissionalizada. Eu acredito que a gente está aí pelo menos há umas 2 décadas atrás dos Estados Unidos ou da Europa, mas estamos a caminho. O que é estar a caminho? Quando a gente vê o Brasil como um todo, a gente pode comparar que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles têm um comportamento diferenciado do Nordeste. Sim. Como do Sul também. Então, acho que isso tudo é uma questão cultural que tem que ser lembrada, né, como a Johnny falou, dos nossos direitos e, principalmente, aquela mulher que deseja ser diferente, com o advento da pílula anticoncepcional, ela passa a ter uma escolha, né, até a escolha de ser mãe ou não, ela tem a escolha de ter uma carreira ou não, ela não é obrigada àquilo que a cultura determina. Então, se a cultura diz que você tem que ser filha e depois esposa e depois mãe, isso passa a ser uma escolha nossa. Deixa eu aproveitar, desculpa, Tássia, uma fala sua, aí uma palavra que você usou, que eu já ouvi outro dia, assim, colocando culpa em algumas questões da sociedade, da estruturação da família, quando se fala do empoderamento da mulher. Vocês avaliam, vocês veem que quando usa essa expressão, assim, do empoderamento da mulher, causa um pouco de medo nos homens? Nós homens ficamos um pouco com medo, assim, nossas mulheres empoderadas, elas já são poderosas e vão empoderar mais ainda. Na visão de vocês, isso causa um pouco de resistência por parte dos homens? Não, eu acho que você que tem que responder essa pergunta. Né? Afinal de contas, nós somos mulheres. Então, eu não vou responder o que os homens olha sentem, como né? que elas já estão empoderadas. Né? Não, mas na percepção de vocês especificamente, porque eu não tenho nenhum problema de lidar com os direitos da mulher. Eu acho assim, a mulher tem que conquistar espaço mesmo. Eu acho que a igualdade, o direito fala disso, nós vamos falar um pouquinho do direito, mas na percepção de vocês, isso causa um pouco susto nos homens em geral? Eu acho que existe uma falsa sensação de que a partir do momento que você dá poder, porque empoderar é dar poder, né? É você trazer essa mulher para locais, para posições de poder, sim, você vai tirar esse poder dos homens. E isso é falso, porque na realidade, quando você empodera essa mulher, você traz diversidade a esse ambiente, você traz um outro olhar, um olhar diferente do homem, que não substitui o olhar masculino, mas eles são complementares, eles não podem, não precisa digamos, concorrer, né? Eles vão conseguir conviver nesse ambiente. É isso que é a riqueza. Essa é a riqueza de trazer essa mulher para esses ambientes de comando. E a ideia, eu acho que o medo, ele passa pela ideia de que se você dá poder a um, você inevitavelmente tira o poder de outro, e não necessariamente. Johnny, deixa eu aproveitar que você está aqui falando sobre isso. Direito brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro, assim, ele tem mudado para atender esse novo momento e essa nova reivindicação da mulher? A lei tem acompanhado essa mudança de cultura, digamos assim, como disse a Tássia? A lei, desde a Constituição de 88, que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, assim, a princípio, teoricamente, desde 88, não deveria haver diferença. Então, essas mulheres têm os mesmos direitos no trabalho, os mesmos direitos numa familiar, os mesmos direitos em relação à vida social e à vida civil. Então, teoricamente, é a mesma coisa. Mas a gente ainda está crescendo nesse movimentar de leis para que mulheres sejam protegidas. A gente vê hoje a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, o quanto isso ainda é importante criar leis para que se protejam mulheres de serem agredidas por serem mulheres. Esse é o ponto, assim, que a sociedade precisa entender, que a gente não precisa de mais lei. A gente tem um monte de lei. A gente precisa que as leis sejam respeitadas. A gente precisa que a sociedade entenda essa mulher como uma parte integrante, na qual ela precisa ser cuidada. Você precisa cuidar dessa mulher como você cuida dos homens, das crianças, dos idosos. Todos precisam se cuidar. As leis estão aí, as leis são boas e são muitas. O problema é que as pessoas precisam
entender e tomar para si essas leis para que a sociedade tenha É uma... uma questão cultural também, né? Agora, Fantástico. eu gostaria de contribuir, né, Pois não. fazendo um gancho, um fechamento, quando você falou medo. Eu trocaria o medo pela resistência. Então, as pessoas não têm medo do empoderamento de ninguém, né? Nem do jovem, nem do idoso, nem da mulher. Ele tem resistência à mudança. Resistência à mudança daquilo que dava certo. Né? Então, para que eu vou mexer no que sempre deu certo? Né? O homem no poder, para que eu vou trazer a mulher com as suas ideias diferentes? Aí, complementando o que ela disse, a diversidade traz para a gente a oportunidade de conhecer mais, né? Conhecer do outro, fazer decisões inteligentes, escutando a todo mundo. Então, hoje, não é só a mulher também que muda o papel dela, o jovem, que antes, no passado, não tinha fala, né? As pessoas hoje, todo mundo tem o direito a falar aquilo que pensa, de se colocar. Então, acho que isso muda as colocações. Mas a mulher ainda é colocada no mercado como uma peça inferior. Infelizmente, hoje, a gente vê na prática que as mulheres ganham 30% a menos que um mês. Então, eu queria provocar, assim, nós estamos chegando no finalzinho aqui desse bloco, mas rapidamente, sobretudo assim, para você, o que leva a... Isso é um dado que está sempre falado, etc. Bem rapidinho, tá? Só para a gente fechar aqui. Por que tem esse dado de que a mulher ganha menos no mercado de trabalho? Eu não concordo com isso. Não concordo. Aliás, de onde que vem esse dado? Eu não concordo com isso porque é o seguinte, nós estamos aí numa estrada onde a mulher ainda não alcançou aquilo que o homem alcançou. Por que ela ainda não alcançou? Porque durante muitos anos ela foi proibida de estar ali. Então, hoje a gente tem as portas abertas. Então, por exemplo, a minha filha, não sei se você tem filha, as jovens hoje, elas estão competindo páreo a páreo com os homens. Então, nós temos engenheiro e engenheira, nós temos advogados, que antes a maioria eram só homens, e advogadas, nós temos promotores e promotoras. E o que vai distinguir isso? É a competência. Não, mas de qualquer forma, os dados oficiais dão conta que pessoas de gênero diferente, em cargos iguais, a mulher realmente recebe menos. Tá, então como promotores, os promotores homens recebem mais que as mulheres? No cargo público não pode pública, né? isso, Servidor porque público, o servidor público é concursado, a remuneração. A gente trata essa diferença mais no mercado privado. Então, parte no mercado privado. Por que a mulher aceitaria se ela tem as competências? O que acontece é que, na realidade, essa mulher não alcança postos de comando. Essa mulher, ela é contratada num cargo inferior, faz o mesmo trabalho, mas é contratada formalmente num cargo inferior. Essa mulher, ela aceita trabalhar por menos, por quê? Porque a gente conhece um monte de mulheres, assim, se você olhar hoje as estatísticas, a maioria das famílias são geridas por mulheres. Elas cuidam de seus filhos. Por mais que o marido, o pai da criança, o ex-marido, pague pensão, essa pensão não cuida, não gere essa casa. Então, ela precisa trabalhar. E porque ela precisa trabalhar, ela precisa cuidar desses filhos, ela se subordina a trabalhar por um valor inferior. Porque ela não pode se dar o luxo de não aceitar o emprego, porque ela precisa sustentar seus filhos. Eu concordo com você que é mais difícil. Mas o que eu defendo e eu motivo as mulheres, e uso até mesmo da minha própria história, que trabalhei durante toda a minha vida, né, numa empresa familiar, onde só tinham homens e 99% também homens, é que nós temos que ser irreverentes. Nós temos que lutar por aquilo que a gente acredita. Então, existem lugares que realmente não vão te reconhecer, mas como existem também lugares que vão te reconhecer. Então, eu acredito que você tem que ir atrás daquilo que você acredita. Não vai ser fácil. Muitas vezes, como mulher, a gente tem que explicar 3 vezes o que um homem faria uma vez só. Mas a gente tem competência e a gente tem condição de chegar lá. Eu acredito na mulher. Olha, eu vou rápido, nós vamos fazer uma pausa aqui, mas outro dia eu vi uma coisa curiosa num voo. Tinha uma pessoa do meu lado e a piloto e a ajudante lá e comandante eram mulheres. E tinha um senhor do meu lado e falou assim, mas só tem mulher na cabine? Eu falei, pois é, nós vamos cair, né? Esse voo não vai chegar.
Bom, Ainda existe esse tipo de pensamento. Em ano 2020. Foi 2019. Não. Mas nós vamos pedir aqui um minutinho, nós vamos fazer aqui uma pausa no nosso debate e eu te convido a se posicionar sobre esse assunto e esse bate-papo em nossas redes sociais. É só procurar pelo @Programa Advocacy e nós já voltamos. E já estamos de volta, hoje falando sobre o papel e a importância da mulher na sociedade. Para falar sobre o assunto, eu recebo a psicóloga e executiva Tássia Gonzalez, que foi presidente por 4 anos, ela foi presidente por 4 anos consecutivos do Conselho de Administração da Transpes, que é reconhecida nacionalmente pelo prêmio Você S.A. das melhores empresas para se trabalhar nos anos de 2014, 15 e 16. E também advogada e palestrante e procuradora municipal em Ribeirão das Neves, Dione Tavares. Ela que é fundadora e CEO do Jurídico Feminino, a primeira comunidade de advogadas de várias áreas reunidas que atua em Belo Horizonte e região por acreditar na competência e garra da mulher advogada. Se você tiver dúvidas sobre essa questão ou sugestões, então envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98 959 7615. Meninas, já estamos de volta aqui para continuar esse bate-papo, mas eu quero ouvir depois essas experiências de vocês aí, né? O case pessoal de vocês, eu gostaria de ouvir até para também servir de estímulo aqui para as nossas telespectadoras e nossos telespectadores também, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria voltar aqui em alguns temas que são recorrentes, são cotidianos, como, por exemplo, vocês acham que há ainda preconceito por parte da sociedade como um todo? Não vou dizer só dos homens, que pode ser que até as mulheres também tenham um pouco de preconceito com a mulher que se empodera. Há isso? Tem diminuído? Como é que vocês veem isso no dia a dia de vocês? Bom, na minha experiência pessoal, né, eu acredito que isso não mudou. Eu acho que o que muda é o nosso posicionamento diante das circunstâncias que se repetem a cada dia. Desculpa, Tássia, você já passou por isso? Pelo menos uma vez por semana, no mínimo. Independente de tudo aquilo que eu conquistei e do posicionamento que hoje eu tenho no mercado, eu ainda passo por isso. Passo por isso em diversas circunstâncias, até mesmo dentro dos meus próprios negócios. Então, assim, as pessoas... eu tenho um caso que eu nunca vou esquecer. Eu participo de várias reuniões, enfim, a maior parte delas são 90% homens, a maioria das vezes eu estou sozinha como mulher, e numa dessas discussões eu gosto muito de estar ali colocando o meu posicionamento, enfim. E aí eu me posicionei no decorrer da reunião sobre alguns fatos importantes que ainda não tinham sido mencionados, que a gente devia estar atento sobre isso. E aí, nesse momento, o homem, ou os homens que estavam ali, se sentiram assim, poxa vida, por que ninguém pensou nisso antes? Por que agora, depois de 30 minutos de reunião, ela vai falar sobre isso? E aí, como ele não dá conta de lidar com isso, é uma coisa do ego dele, do problema dele com ele mesmo, aí ele pega e fala assim, engraçado, ela é inteligente, né? E eu tive que ouvir isso. Ela também recebeu o dom da inteligência. Muito obrigada. Então, assim, esse tipo de piada, esse tipo de, sabe, de coisa que a gente passa toda hora, né, no mundo corporativo. A mulher, ela ainda sofre esse tipo de preconceito, né? É uma mulher que é muito bem posicionada no mercado, ou ela é indicada de alguém, ela é protegida de alguém, ela é muito difícil reconhecer. Dormiu com alguém, né? Ainda tem esse tipo de coisa. Eu não queria entrar, mas é muito por aí. Hoje a gente vê isso com muita frequência ainda hoje, que as mulheres não são reconhecidas pelas suas competências, não são reconhecidas pela sua inteligência, pelo seu esforço. A mulher, hoje, a gente tem dados estatísticos de que as mulheres estudam mais que os homens, mais tempo de academia do que os homens, elas estão sempre se qualificando. Então, assim, a gente tem um esforço, é feito um esforço extra para que essa mulher seja reconhecida no mercado. E realmente é muito difícil, a gente ainda sofre, como você contou a história do voo, ainda sofre, mulheres em posições de comando ainda são confrontadas todo o tempo. Mas na carreira jurídica também, Dione, porque assim, existe o movimento de mulheres de carreiras jurídicas, seja na advocacia, no MP, no delegado, no judiciário, assim, sofre preconceito. Dione advogada, você acha que
ela é recebida diferente muitas vezes na sustentação oral, na audiência, quando se tem um homem lá também advogado? Ou não é tão explícito assim no mundo jurídico? O mundo jurídico é muito masculino. Ele é tradicionalmente masculino, ele é feito por homens. A mulher entrou no mundo jurídico há muito pouco tempo. Né? Ela demorou para ser aceita numa faculdade de Direito, depois que entrou na faculdade de Direito, ela não era aceita na OAB. Realmente, a mulher ainda tem muito a conquistar no mercado jurídico. A gente não é colocada nesse lugar de comando, nesse lugar de aceitação que o homem é. Não é. Agora, isso tem mudado muito, muito. Hoje, você vê que o jurídico feminino é um movimento de fortalecimento da mulher. Por quê? Porque existe a amizade, né? O ajuste entre os homens, que é até meio tácito, de que se colaboram entre si. E isso não existia entre as mulheres. Então, a gente está criando isso entre as mulheres, em que as mulheres precisam colaborar com mulheres, mulheres precisam ajudar outras mulheres. E isso vai fortalecer a mulher no mercado. Mas olha só, eu vou provocar aqui com uma coisa bem rotineira. Tem uma expressão que é muito conhecida por todos nós, que é da solidariedade masculina. Sim. Então, se o homem sabe de alguma coisa, eu omito. Eu não vou negar, mas eu omito. E não ocorre isso muito com as mulheres. Então, assim, se as mulheres sabem de algum problema da outra, ela não tem a mesma postura do homem. Isso é verdade? Isso é mito? Assim, isso é fake na leitura de vocês? E se isso for um fato verdadeiro, assim, da mulher não ter tanta solidariedade uma com a outra, se é que isso é real, não estou afirmando, vocês acham que isso também interfere nessa ocupação do espaço da mulher por ela própria? Não, eu acho que não é verdadeiro. Eu acho que os homens falam também. Sim, sim. Sim, não existe. É falácia, isso é fake. É cultural você não fortalecer o homem e não fortalecer a mulher. Quando você traz para ela essa ideia de que mulheres competem com mulheres, mulheres não são amigas de mulheres, você está enfraquecendo essa comunidade. Você está trazendo essa comunidade ao desmanche. Então, não é verdade. Não, mulheres podem sim colaborar com mulheres podem sim trabalhar com mulheres podem sim fortalecer outras mulheres, e isso tem se mostrado cada vez mais efetivo. Ô, Dione, agora, desculpa, só para... E às vezes isso vem das próprias mulheres, porque assim, é um folclore, sim, mas isso também ocorre, né, Tássia? Às vezes as próprias mulheres soltam esse tipo de piada. É um inconsciente coletivo. O que é ruim. É muito ruim. O que é ruim. Muito ruim. A percepção, ela é geral, né? Cada um tem a sua percepção de acordo com o ambiente que você convive. Eu já, ao contrário, eu percebo isso real. Isso é verdadeiro. E eu passo por isso todos os dias. É mesmo? Não, mas em Belo Horizonte ainda pior ainda, porque nós temos muito poucas mulheres competentes em Belo Horizonte com cargos como o que eu tenho. Não. Então, quando eu estou em outro estado, por exemplo, eu sou mais uma quando eu estou em São Paulo. Quando eu estou em Belo Horizonte... Você é uma das poucas. Eu sou uma das poucas. E aí, o que acontece? Eu sou excluída, sim, dos grupos femininos. Entendeu? Olha só. Então, eu sou muito mais acolhida, às vezes, pelos executivos que me admiram, conhecem o meu trabalho, e eu já conquistei aquele espaço, do que por outra mulher que não tem a mesma competência do que eu e não quer aprender. Isso tudo passa pela questão do humano, né? Do animal que a gente tem um ego. Mas, como eu falei, isso é muito mais inconsciente coletivo. Recentemente saiu uma pesquisa falando sobre a interrupção das mulheres ministras do STF. Que quando um dos ministros está falando, ele é interrompido a cada, 13 minutos, eu não vou lembrar mais os detalhes, Pelas mas assim, mulheres, é interrompido por qualquer coisa, por qualquer outro ministro. Um homem leva 20 minutos falando até ser interrompido. A mulher leva 8 minutos. Então, assim, é verdade, entendeu? É uma coisa que realmente acontece. Mas é muito mais falácia, é muito mais aquilo que se falou para que você acreditasse do que na realidade deve ser. E isso tem que ser desconstruído. Eu concordo com você que essa verdade
uma mentira acaba sofre. sendo verdade de tanto que ela é repetida, mas a gente precisa lutar contra isso. A gente precisa lutar contra essa ideia de que mulheres não trabalham, mulheres competem entre si, porque isso não é verdade, isso não é saudável para ninguém, nem para as mulheres e nem para a sociedade. Não, sem dúvida nenhuma, né? A perda é para a sociedade. Para a sociedade. Você trabalha com lideranças, né? Trabalho com liderança. Qual que é o público maior que te procura? Homens. Homens. E por que não as mulheres? Por essas razões todas aqui na sua avaliação? Boa pergunta. Ainda temos no nosso meio ainda muito mais lideranças masculinas do que femininas, talvez por este motivo. Né? Mas então, também não poderia ter, Tássia, assim, a mulher que prefere que alguém que está trabalhando com liderança seja um homem, ou seja, não pode partir isso também da mulher? Eu estou falando para pensar um pouco no universo feminino, para a sociedade também entender e saber como lidar com isso. As mulheres, eu tenho um grupo, inclusive, que chama Empreendedoras de Minas, né? São só mulheres, onde uma colabora com a outra, onde uma rede de relacionamentos, onde uma coloca para a outra quais são as questões que elas estão trabalhando e de que forma uma pode indicar a outra. Então, criou-se uma grande rede de empreendedores entre mulheres, que se ajudam e se admiram porque se conhecem. Então, tem encontros mensais, onde sempre uma vai falar do seu trabalho. Então, essas pessoas são pequenos grupos, entendeu? Mas, no geral, ainda nós temos muito para poder fazer para essa mudança acontecer. Essa transformação, ela vem muito de olhar para si como mulher e dar a mão para aquela que pode te ajudar. Exatamente. Porque eu acho que com a mulher que conseguiu sucesso, ela quer ajudar, ela quer transformar a outra também. Então, a gente tem que acreditar mais uma nas outras. Isso tem que ser quebrado, essa crença limitante de pensar de que juntas estamos competindo. Não, juntas nós estamos caminhando juntas e crescendo. Quando nós falamos... Desculpa, pode concluir. Mas ainda existem limitantes sociais, né? Porque a gente não transforma as pessoas em uma década, muito mais que isso. Não é. Ah, sim. Não é verdade? Uma geração, né? Nós estamos hoje aqui fazendo esse papel. Então, talvez alguém que esteja nos ouvindo vai se inspirar em se transformar e mudar o seu contexto social, a sua forma de colocação dentro da sua profissão. Mas isso demora muito tempo. Como a gente falei antes, né? As nossas filhas serão mulheres muito melhores do que nós. Olha, nós vamos parar para mais um rápido intervalo. Mas vocês precisam ouvir um pouco, eu vou pedir que não saiam daí, porque as experiências delas, as trajetórias pessoais, profissionais, que nós vamos tratar no próximo bloco, vale a pena e vocês não podem perder. Que trajetória brilhante, que eu acho que é um exemplo, ao invés de falar assim, não teve conquista, não teve isso, é um exemplo positivo daquilo que a mulher pode fazer. Então, nós te aguardamos e se quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais também, as suas perguntas, as suas dúvidas e as suas colaborações, né, sugestões de tema, nós já voltamos. E já estamos de volta, hoje falando sobre o papel e a importância da mulher na sociedade. Para falar sobre o assunto, eu recebo a psicóloga e executiva Tássia Gonzalez. Ela foi presidente por 4 anos consecutivos do Conselho de Administração da Transpes, reconhecida nacionalmente pelo prêmio Você, Sociedade Anônima, das melhores empresas para se trabalhar nos anos de 2014, 2015 e 2016. E também advogada, palestrante e procuradora municipal em Ribeirão das Neves, Johnny Tavares. Ela é fundadora e CEO do Jurídico Feminino, que é a primeira comunidade de advogadas de várias áreas reunidas que atua em Belo Horizonte e região por acreditar na competência e garra da mulher advogada. E se você tiver dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98 959 7615. Mulheres, nós estamos aqui comemorando esse Dia da Mulher, nem estamos falando tanto de direito, né, Johnny, mas falando da atuação da mulher. E agora eu queria ouvir um pouco de vocês. Vocês têm uma trajetória, uma carreira, tanto pessoal, familiar, como profissional, que, assim, pelo que a gente conhece um pouco, acho que é um exemplo a deixar. Como você disse, Tássia, não vamos falar do não pode, mas do que pode, né? O que a mulher pode fazer? Então, se eu pego a Tássia, o que a mulher pode fazer pelo que a Tássia tem feito? Em primeiro lugar, como mulher, eu digo a todas vocês, nós temos que ter estratégias para poder vencer.
Então, a primeira coisa é que você seja líder de você mesma. Saiba exatamente aonde você quer chegar. Qual é a sua história? E suba no palco e seja autor da sua própria história. Aí, a partir desse momento, você vai se sentir feliz com você mesmo. E a sua escolha é a sua vida, né? Você é responsável por ela. Independente que seja no lar, ou que seja numa empresa, ou que seja fazendo um trabalho social. Não existe algo que seja melhor. Existe aquilo que te faz feliz. Então, eu acho que a gente tem que lutar por isso, né? E é isso que eu sempre acreditei. Eu ouvi uma história aqui que, assim, você foi presidente de um conselho de administração de uma companhia de grande porte. Exatamente. No Brasil, né? Talvez uma das maiores, a maior, não sei exatamente, que é na área de logística. Exatamente. E você foi a presidente do conselho de administração. Lembrando que o conselho de administração é uma instância que está acima da diretoria executiva, né? Ou seja, era muita responsabilidade, muita liderança sobre os seus ombros. E aí tem uma história que você já participou de um programa de televisão, né, e foi no Fantástico, em que havia uma troca de papéis entre você foi ocupar espaço de um dos empregados. Conta essa história rapidinho aí pra gente, Tássia. Que experiência foi essa? Há 2 anos atrás, essa experiência foi fantástica. Me deu um crescimento emocional muito grande, porque você conhece uma realidade de chão de fábrica, né? E como ele estava falando, eu participo de uma empresa que hoje sou acionista e também conselheira, mas uma empresa de cunho familiar, como 95% das empresas no Brasil. E para poder você fazer essa trajetória, você tem que, independente de ser homem ou mulher, ter muita competência. E eu sabia que o único caminho era o conhecimento. Então, estudei muito, nada vem por sorte e nem nada vem por herança, e a gente tem aquilo que eu falei antes, saber onde a gente quer chegar. E eu cheguei até mais do que eu imaginava, né? E tem a mão de Deus, né? Que leva também você por caminhos que você às vezes nem imagina. Mas quando a gente faz com amor e compaixão aquilo que a gente gosta, as portas vão se abrindo. E eu tive essa oportunidade. Eu acho que o segredo é fazer sempre o seu melhor, independente do cargo que você atua. Quando você faz o seu melhor, o reconhecimento vem. E ele vai acontecendo passo a passo. E aí você vai o quê? Se empoderando daquilo que você conquistou. E sendo respeitada e reconhecida, sendo respeitada, né? Mas eu acho que isso não é imposto, isso é adquirido. Mas né? Vem cá, Tássia, conta para nós, que diz que você estava lá no topo da carreira, no conselho de administração, e foi lá para o chão de fábrica trocar pneu de caminhão. Trocou mesmo? Troquei mesmo, de verdade. E relacionou no dia a dia ali com os seus colaboradores? Foram 7 meses de gravação, foi um negócio fantástico, as pessoas não sabiam. Tive a oportunidade de estar junto com os borracheiros, junto com o pessoal lavador de caminhão, junto com uma motorista caminhoneira, que é a única que nós temos hoje dentro da Transpes, ainda está lá conosco, então dirigindo com ela o caminhão, junto com o pessoal do chão de fábrica. Então, assim, foi ótimo, foi uma experiência assim, única na minha vida e trouxe para mim um olhar diferenciado, né? Porque a gente não pode entender também que mesmo quando você chega no topo, você pode olhar só com a sua percepção. Você tem que conseguir o mais difícil, que é olhar através do olhar do outro. Então, para isso, você tem que receber, você tem que acolher, você tem que escutar todos os seus liderados, para que você possa ter uma equipe, uma empresa, uma família forte. A gente tem que fazer esse exercício da escuta todo o tempo. Você continua no conselho da empresa? Continuo como conselheira. Mas tem outros, você está com outros projetos? Temos assim, o que hoje você está fazendo? Porque nós vamos aqui ainda... Gente, nós não podemos perder, nós vamos mostrar aqui o livro da Tássia. Apaixonados pelo Brasil. Apaixonados pelo Brasil. Foi um desafio que eu tive com o Dr. Augusto Cury, que me desafiou a falar sobre liderança, que é a minha formação, minha especialização em alta performance. E em 2017, quando o Brasil não tínhamos ainda o que nós ainda já temos hoje, né, o presidente que temos hoje, enfim, tudo estava muito bagunçado. Eu falei, como que eu vou falar de liderança para um povo que não tem um líder? E isso era o que nós estávamos passando. E falar de liderança nesse contexto foi muito difícil, foi um dos grandes desafios que eu tive na minha vida. Um momento de falta de lideranças no Brasil. E aí eu pude perceber o seguinte, um líder verdadeiro, seja ele onde estiver,
seja ele na política, seja ele na advocacia, seja ele na família, seja ele dentro de uma empresa ou um negócio ou na sociedade, ele precisa de acreditar. E para a gente acreditar, a gente tem que ser apaixonado por aquilo que nós acreditamos. Nós só vamos convencer o outro, que são os nossos liderados, daquilo que nós somos apaixonados. E eu sou uma apaixonada pelo nosso país. Eu acredito no Brasil. Por isso eu escrevi esse livro, Apaixonados pelo Brasil, Onde Estão. Hoje estamos aqui, né? Somos três apaixonados pela vida, pelo Brasil, pelos direitos da mulher, enfim, pelo ser humano e principalmente por Deus, né? Apaixonados por tudo aquilo que Deus nos deu, para que a gente possa usar isso de maneira positiva sempre. Agora, Johnny, advogada e com que ideia nova, diferente, bacana essa do jurídico feminino. Quem são essas mulheres empoderadas? O que vocês estão fazendo aí? É verdade. Eu, ao contrário da Tárcia, eu venho do povo. Eu sou uma pessoa, eu sou o chão de fábrica. Ela foi visitar, mas eu sou de lá. Eu venho de uma família normal, né? Uma família humilde e estudei. Meu pai não era advogado. Então, eu faço parte dessa gama de advogados que hoje estão no mercado e que falam assim, gente, e agora? O que eu faço? E eu tinha certeza do meu dom, tinha certeza. E eu comecei a trabalhar, porque eu não tinha outra opção. Eu precisava me sustentar, eu precisava do dinheiro. E eu comecei a trabalhar e trabalhei por 12 anos em grandes empresas, na área de contratos e tudo, mas eu não estava feliz. Eu sabia que eu precisava, eu sempre precisei do meu trabalho para me sustentar, mas aquilo não estava me trazendo felicidade. E quando eu tinha mais de 12 anos de empresa, eu me reinventei. Eu saí da empresa, conversei com meu marido, falei, não dá, chega, eu preciso viver, eu preciso respirar, porque eu não estou feliz. E eu comecei do zero, eu já vinha estudando, né? Eu já vinha estudando há muito tempo, eu já vinha me preparando, mas eu nunca tinha tomado a decisão, dado o passo de fé. E eu falei, não, agora eu vou. E eu fiz vários concursos, passei na procuradoria, o que me deixou extremamente feliz, porque é uma coisa que eu tenho certeza que é o dom de Deus para a minha vida. Eu estou ali para ajudar, para trabalhar pelo munícipe, para melhorar aquela cidade. Então, assim, é uma coisa que me traz realização pessoal. E, ao mesmo tempo, depois, né, que sou mãe, tenho 2 crianças. Então, assim, a vida da mulher que é profissional não é uma vida tranquila, né? É uma vida pesada. E a minha não é diferente da de ninguém. Eu tô aqui, trabalho, lavo louça, lavo roupa, faço almoço. Troco o pneu. Troco o pneu. Do próprio carro, se precisar. No meu caso, do meu carro, se precisar, a gente tem que trocar. Ou então arrasta o carro até o próximo posto de gasolina e falo, pelo amor de Deus, me ajuda. E hoje, eu entendo que eu estou numa posição em que eu posso ajudar essas meninas que estão começando no mercado de trabalho e que não tem a quem pedir. É esse o ponto do jurídico feminino. É trazer para essa menina, para essa advogada que está começando, ou que às vezes já está no mercado de trabalho há algum tempo, que não tem quem se apoiar, não tem quem buscar ajuda, essa mulher, ela sabe que ela vai ter uma rede de apoio e a gente se indica para trabalhos. É uma rede, então? É uma rede de apoio, porque somos advogadas de várias áreas. Não é um escritório, não é uma empresa, não é um escritório. Somos advogadas, cada uma tem seu trabalho. Tem umas que trabalham em escritórios grandes, tem outras que trabalham em escritórios particulares, bacana. Tem umas que trabalham em empresas, cada uma na sua função, cada uma na sua especialidade. Então, se eu não trabalho com, por exemplo, direito empresarial, mas eu tenho no meu grupo de indicação uma advogada especialista em direito empresarial. Então, se eu tenho um cliente que vira e fala assim, eu preciso de uma advogada especialista para isso, eu tenho no meu grupo pessoas a quem eu possa indicar. Então, isso fortalece essa mulher advogada, fortalece dela se sentir mais valorizada. E agora a gente abriu a mentoria do jurídico feminino, que é justamente para isso, para dar a mão a essa advogada, para ajudar ela nesse início, ajudar no empreendedorismo do escritório, que é uma coisa muito difícil, que não é ensinada na faculdade, ajudar com marketing digital, que é uma coisa extremamente nova, ninguém sabe lidar com isso ainda. Então, assim, a gente vai... Aceitam homens lá para aprender também? Aceitamos, podemos ajudar a todo mundo. Nosso intuito, a ideia é que mulheres façam.
Sim. Mas a gente pode ajudar homens de todas as raças, não tem essa assim, a gente não é exclusivo. Inclusive, a nossa luta é essa, é inclusiva. Nós queremos que as pessoas trabalhem juntas. Dione, nós estamos chegando aqui, já estamos no finalzinho, eu estou brincando que se pode ajudar os homens também, porque a gente está acompanhando a trajetória delas duas. Não são lições só para as mulheres, são lições para nós homens também. Se a gente ouve aqui a experiência da Dione, a experiência da Tássia, homens, nós vamos também ter que nos reinventar e reaprender tudo que nós estamos fazendo. É verdade. Mulheres, obrigado. Tem tanta coisa para a gente falar, mas o nosso tempo ali já chegou ao finalzinho. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que te agradeço. Que experiência, que bate-papo bacana para esse Dia da Mulher. É muita história para poder contar, né? Muita experiência boa. Obrigado, Dione. Eu quero só agradecer Tássia. E dizer que esse dia é um dia especial por causa da luta da mulher para a entrada no mercado de trabalho, para ser reconhecida na sociedade como uma pessoa, mas que é um dia de comemoração, é um dia feliz, porque nós conquistamos muito já. Aliás, as duas aqui já mostram que é um dia de comemorações. É verdade. Obrigado, gente. Nós chegamos Muito aqui obrigada. ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Muito obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.